amigos da TV Profissão, eu sou Mesael Caetano, sou advogado e mais uma vez aqui no super canal da TV Profissão, canal 13, para fazer mais um programa Direito e Cidadania com muito carinho para você. Muito obrigado a você também da IES TV, nova parceira aqui da TV Profissão. Obrigado ao pessoal também que está me acompanhando pela TV Lumen. Um abraço aos amigos que me acompanham pelo satélite. Um abraço Curitiba, região metropolitana. E um abraço aos amigos que às vezes me encontram na rua de Curitiba dizendo que estão acompanhando o programa Direito e Cidadania. Programa esse que vai ao ar todas as quarta-feiras aqui pela Super TV Profissão, canal 13.2. Hoje, para tratar de um assunto que eu reputo interessante, cativante, que diferente do ramo do direito, que é o direito sistêmico. E para tratar desse assunto, eu convidei a minha colega jovem advogada, jovem mãe advogada, a doutora Natália Guazelli. Doutora Natália, muito obrigado por aceitar o meu convite. Por favor, gostaria que a senhora falasse um pouco da sua história de início aqui no programa Direito e Cidadania. Bom, doutor Mesael, gostaria de primeiro agradecer a oportunidade, de estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto, que é de fato um assunto novo e que gera ali um certo interesse e uma curiosidade nas pessoas. Então, eu sou advogada, faz agora um pouco mais de 10 anos que eu atuo na área do direito, sempre como advogada, e já atuei em algumas áreas, como vara de família, previdenciário. Atualmente, a gente concentra o nosso ramo de atuação no direito empresarial. Com o seu irmão, Dr. Rafael Guazelli. Isso mesmo, com o Dr. Rafael Guazelli, na Guazelli Advocacia. Inclusive, ontem fizemos aniversário, 15 anos do escritório, E agora a gente acaba direcionando um pouquinho mais para algumas áreas. E o direito sistêmico, eu consigo atuar e incluir ele dentro de todas essas áreas. Então, ele é um direito versátil, é uma forma de enxergar o direito muito versátil. Doutora, antes da gente entrar no tema em si, o que é uma consteladora familiar que você colocou aqui no teu currículo, que você, além dos conhecimentos jurídicos, atua também como consteladora familiar desde 2018, com atendimentos individuais e para empresas. O que vem a ser isso? Isso, exatamente. As constelações familiares, elas foram criadas, pelo Sr. Bert Hellinger. Ele é um filósofo alemão e ela basicamente funciona através da representação de uma situação. Então, por exemplo, o empresário, o dono da empresa, traz uma questão que está acontecendo ali. Por exemplo, muito problema trabalhista. E aí nós vamos escolher os representantes e montar esse cenário ali daquele relato da empresa. E a partir da observação, da movimentação dessas pessoas que estão atuando como representantes, a gente acaba conseguindo identificar algumas situações que a gente vai levar, então, para essa pessoa observar. Por exemplo, às vezes é uma situação relacionada a pertencimento. Algum funcionário se sente ali insatisfeito, isso fica muito evidenciado. E a partir dessa observação na constelação familiar, que a gente vai levar para o cliente quais são as posturas e as observações que ele tem que ter a partir dali. Então, não é milagre, não tem a ver com religião. É ciência, né? Exatamente, ele tem evidências científicas, mas as pessoas têm que ter consciência que não é um milagre. Tá? Então, é um trabalho muito sério. Nós costumamos dizer que quem vai fazer a constelação, vai facilitar, tem que ser uma pessoa treinada, tem que ser uma pessoa habilitada. É a mesma coisa que um motorista. Você não vai entregar um carro para uma pessoa que não sabe dirigir. E a mesma situação vale para um processo judicial, por exemplo. A gente não vai entregar para uma pessoa que não tem OAB. Então, precisa ser feito com muita responsabilidade, e com muita atenção também, doutor. Mas como funciona isso dentro da empresa? Como que funciona? Tá. Então, como que vai acontecer? A gente vai, por exemplo, simular aqui. Eu vou colocar, então, um representante para o dono da empresa, um representante para o funcionário, vamos dizer que seja alguma questão com o funcionário. E aí, essas pessoas, elas vão se movimentar, tá? E através dos movimentos e das posturas corporais, elas vão indicar algumas pistas do que é que está acontecendo, tá? E a partir daí a gente vai identificando e levando para esse proprietário dessa empresa.
Recentemente eu fiz uma constelação para inclusive, advogada, nossa colega de trabalho, e ela estava com problema de gestão de pessoas dentro da empresa dela. E através dessa montagem, ela percebeu que algumas ações dela mesma estavam impactando diretamente no funcionamento da empresa. Então, qual foi a medida que ela fez? A constelação em si, ela não vai dar um resultado milagroso. Então, ela pegou, chamou a equipe e fez toda uma reestruturação dentro da empresa. E de onde nasceu isso? É do direito americano? É da psicologia? Ele tem uma base em várias áreas. Então, o Bert Hellinger, que foi quem estudou, ele trabalhou numa tribo, né? Ele também vem da psicanálise, do psicodrama. Então, ele foi juntando uma série de ciências e desenvolveu a constelação familiar. A própria Virginia Satir também, que fala, o Rupert Sheldrake, que fala sobre os campos morfogenéticos. Então, a partir desse compêndio de ciências, ele desenvolveu as constelações familiares. Mas aqui, doutora, eu queria deixar claro o seguinte, que o direito sistêmico não implica somente em realizar constelações familiares, porque é toda uma filosofia de relação humana. Então, a partir da observação do comportamento humano, ele acabou identificando que em alguns pontos existem alguns comportamentos que são padrões. E como é que você chegou a essa área do direito sistêmico? Tá. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre gostei de estudar, sempre gostei de trazer inovações. E tinha algo no direito que me incomodava muito. Às vezes, o cliente chegava ali com uma determinada situação e a gente percebia que existia uma carga emocional ali muito grande. A questão jurídica em si nem era tão complexa, mas existia algo ali que a pessoa realmente trazia, que ia além do que eu conseguia enxergar apenas com a técnica jurídica. E em 2012, eu tive, então, meu primeiro contato com as constelações familiares. E eu pensei, nossa, que interessante isso. Comecei a estudar, aprofundar, virei mãe, tive que parar um pouquinho para me dedicar à família. E em 2018, eu então me dediquei exclusivamente a uma formação. Então, foi ali em meados de 2012 que eu comecei a ter os meus primeiros contatos com as constelações familiares. E o que é o direito sistêmico? O direito sistêmico... É porque nós, o direito, nós fazendo aquela confusão. Quando se fala direito sistêmico, a gente vê aquela... A gente vem na cabeça que o direito ele é entrelaçado às áreas do direito, mas não é isso, né? Na verdade, o que acontece? O direito sistêmico, ele é basicamente o quê? A utilização dessa filosofia das constelações familiares que regem as relações humanas. Então, ele tem 3 regras, que é ordem, hierarquia, pertencimento e o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, toda vez que o cliente vem com uma relação, um relato, com uma questão, independente da área do direito, se for família, tributário, a questão também, por exemplo, trabalhista, nós vamos tentar identificar, além da questão jurídica propriamente dita, qual dessas leis está sendo violada. E a partir daí a gente vai conduzir, então, o processo para que seja feito da forma mais ética, mais responsável e, de repente, um meio de conciliação ali entre as partes. Porque no momento em que a pessoa tem consciência de qual foi o ponto que gerou o atrito, naturalmente ela tem maior responsabilidade durante o processo. Dá para a doutora falar sobre essas 4 ordens que você comentou? 3, claro. São 3? 3 ordens. 3 ordens. Então, assim, a ordem e hierarquia. Então, nós temos a ideia de que quem chegou primeiro tem precedência em relação a quem vem depois. Então, por exemplo, uma relação avós, pais e filhos. Os avós vieram antes dos pais, que vieram antes dos netos, tá? Então, isso é ordem e hierarquia. O equilíbrio entre dar e receber por exemplo, eu contrato uma prestação de serviço. Então, naturalmente, eu tenho uma contraprestação financeira que eu vou pagar para equilibrar aquela relação. Ou eu tenho um funcionário dentro da minha empresa, eu pago o serviço, ou prolabore, ou salário, como uma forma de equilibrar essa relação. E a outra lei, que é o pertencimento, é que todas as pessoas que fazem parte do sistema, né, que, por exemplo, aqui na TV, todos eles integram e, de alguma forma, contribuem para que hoje eu e o senhor estejamos aqui. Isso é o pertencimento. Doutora Natália, fez lembrar a teoria dos contratos das obrigações, né? Sim.
Mais ou menos isso aí, né? Exatamente. Na verdade, assim, o direito sistêmico, ele não vem com a intenção de excluir absolutamente nada. Ele, na verdade, vem para somar, para trazer consciência e, principalmente, o Dr. Misael, o senhor que atua principalmente também na área de família, é trazer uma humanização. Porque no momento em que eu ouço a história do meu cliente, num estado de presença, realmente observando o que ele está trazendo, eu estou dando um atendimento mais respeitoso para ele e para o caso dele. Então, também é uma forma de humanizar o judiciário. Já é aplicado no direito brasileiro? Já é aplicado. Inclusive, há uma polêmica muito grande sobre o tema, porque como não existe uma regulamentação específica, ainda se discute se deve, não deve, como, por exemplo, a mediação, até ser regulamentada, houve uma certa discussão, e ele já é aplicado. Existem, inclusive, alguns tribunais no Brasil que eles utilizam as constelações familiares como meio de solução de conflito. O próprio Código de Processo Civil, ele prevê essa possibilidade de que o juiz utilize-se de outras formas de solução de conflito. Porque o direito é solucionar conflito, né? Exatamente. Conflito a todo momento. Todo momento. E conflitos de relações humanas. Então, toda questão que chega até o judiciário, ele é oriundo de uma dificuldade das partes em haver uma composição. Então, por exemplo, eu presto serviço para o senhor e o senhor acha que o meu serviço não ficou adequadamente prestado. O senhor vai ter ali sentimentos e, às vezes, uma indignação em relação a essa situação. E vai buscar no judiciário uma reparação para esse teu dano. E é muito comum a gente ver sentenças que elas não trazem efetivamente essa reparação. O senhor já não teve caso que tanto o autor quanto o réu recorreram da sentença? Sim. Então, nem sempre o judiciário vai conseguir dirimir aquela controvérsia, aquele conflito que a parte está levando até lá. Então, sim, é aplicado no judiciário, está sendo feita uma discussão sobre como deve ser, como não deve ser, e eu acho que isso é extremamente importante. É muito importante que a gente regulamente essa forma. O legislador não sabe ainda desse direito, né? Oi? O legislador brasileiro não sabe ainda disso. Alguns sim e alguns não. Existe um juiz chamado Dr. Sam Storch, que foi o primeiro juiz, inclusive ele é o proprietário, vamos dizer assim, desse termo direito sistêmico. E ele começou a fazer o uso das constelações familiares dentro dos audiências, no fórum. E o CNJ, naquela época, ele reportou em torno de 90% de conciliações. E o mais interessante, diminuiu o nível de reincidência. Então, as partes conciliavam, mas elas não retornavam depois com novas demandas ao judiciário. Então, esse direito ele apazigua? De certa forma, ele pode trazer uma solução, uma conciliação para as partes. Doutora Natália, e como que se aplica a filosofia nesse sistema, dentro desse sistema direito sistêmico e também no judiciário brasileiro? Tá. Eu vou falar para o senhor como que eu tenho feito. Então, quando o cliente chega até o escritório, independente da questão que ele vai trazer, a gente vai ouvir o relato e através de perguntas, né, que eu vou fazendo ali durante o atendimento, ele vai tendo consciência, ele vai chegando no ponto do porquê que aquela situação é daquela forma. Natália, isso vai impedir as partes de entrar numa demanda judicial? De forma alguma. Isso vai impedir a senhora de entrar com uma petição inicial? De forma alguma. Mas quando o meu cliente vai até o judiciário, ele vai consciente e num nível de responsabilidade com o processo que ele é diferenciado. Então, o cliente já não vai mais com aquela sede de vingança. Porque existe muito isso, Porque chega no escritório, né? Exatamente. Chega, né? Às vezes a pessoa vem ali com uma raiva, O nível de conflito é alto, às vezes, muito né? grande, que é prejudicar, inclusive, a outra parte. E o Poder Judiciário às vezes o interesse não é resolver o problema, é prejudicar o outro, né? Exatamente. O doutor advoga, o senhor sabe como isso é verdadeiro. Então, a ideia é o quê? É transpor esse nível de raiva, de sede de vingança ali, que às vezes o cliente vem, e levar para um nível de solução, a ponto de resolver efetivamente tanto o problema do cliente quanto o problema da parte contrária. Que é isso que o direito busca, né? Que é resolver o conflito para que tenha paz social, não é isso? O que acontece? Muitas vezes a gente tem aí demandas que duram 20, 30 anos e que as partes terminam lá ao final do processo, talvez arrependidas. Talvez com outro nível. Eu já tive várias situações do cliente entrar, por exemplo, com uma demanda trabalhista, a audiência acontecer dali 1 ano e ele dizer, olha, se eu fosse hoje, eu não teria entrado com essa ação.
Acredito que no direito de família também isso deve ser muito recorrente, Às vezes é a reconciliação, né? Exatamente. Já tive casos do casal querer anular o divórcio, né? Sim, justamente, Que é porque natural. quando vai ali, quando ela se dá de frente com um processo mais evoluído, com um processo mais maduro, eu diria, não é nem evoluído, um processo mais maduro, é muito mais fácil você conversar com as partes. Doutora Natália, dá para também aplicar na área extrajudicial? Com certeza, com certeza. Inclusive, nós temos já alguns atendimentos que a gente faz como se fosse uma pré-conciliação. Então, chama as duas partes, lógico, isso tudo observando o direito civil, o direito tributário, trabalhista, toda a legislação processual, toda a legislação vigente. Mas nós trazemos as partes e fazemos ali dentro do relato que um traz e que o outro traz uma intervenção sistêmica que acaba gerando um acordo. Inclusive, esse acordo pode ser homologado na justiça, não tem problema nenhum, mas sim é muito usado na forma extrajudicial. Porque o processo é muito longo, né, doutora Natália? E é um dispêndio muito grande, né, doutor Misael? Tanto em relação a custo, porque um processo judicial hoje, as custas processuais, o valor que vai pagar para um advogado, ele é um valor considerável. Então, se a pessoa tiver essa condição e tiver essa abertura para resolver a situação sem ter que necessariamente judicializar, ela vai ter uma economia, inclusive de tempo, né, doutor? Esse direito sistêmico é aplicável em todas as áreas do direito? Sim, com Dá para certeza. dar alguns exemplos por área de direito? No trabalho? Claro, eu posso citar, por exemplo, esse juiz que eu comentei, ele aplica o direito sistêmico dentro do direito de família e dentro do direito criminal. Em Santa Catarina, que já está um pouquinho mais avançada nessa aplicação do direito sistêmico, eles criam oficinas para trabalhar com os presos e com questões criminais. Eu, no meu escritório, uso muito na parte empresarial e de direito de trabalho, tá? Eu acho que faz muito sentido, os clientes têm tido um bom retorno, né? Muitas vezes a gente consegue solucionar uma demanda da empresa sem ter que virar uma ação judicial. Então, é aplicável em todas as áreas. A própria questão tributária, por exemplo, o equilíbrio entre dar e receber, a questão fiscal, ela é plenamente possível de você aplicar o direito sistêmico. Como se aplica na questão fiscal? Na questão fiscal, por exemplo, nós temos, vou citar um exemplo aqui, né? Nós temos um cliente que tinha uma dívida com o fisco muito grande. E, né, era uma coisa recorrente, a empresa dele vivia com dívidas. Então, nós fizemos um atendimento com ele e nós identificamos que essa questão de débitos com o fisco era uma questão que vinha do avô dele. No exato momento em que ele se deu conta que ele estava agindo exatamente como o avô dele, ele, até no dia, quando eu fui conversando, ele virou assim, eu não sou igual ao meu avô. Mas a história que ele estava fazendo era idêntica do avô. Então, naquele momento que ele percebeu essa correlação, ele passou a ter uma postura enquanto gestor diferenciada. E aí a gente conseguiu fazer acordo em alguns processos, aqueles processos que não era viável fazer acordo, que não tinha realmente, ele, de alguma forma, ele viabilizou o pagamento, né, com alguns descontos e resolvemos a situação. Que bom. Foi muito interessante. Então, é uma área a ser ainda trabalhada bastante, Com né? certeza. Eu, como consteladora familiar, como advogada, eu vejo que tem situações que precisam ser amadurecidas. E as faculdades estão falando dessa área? Algumas faculdades, sim. Ainda não existe uma cadeira específica, mas o que eu vejo são palestras, workshops, às vezes alguma matéria, algum professor traz o tema e apresenta perante a faculdade. Eu vejo também muito, agora recentemente teve um evento na própria OAB feito pelo Dr. Sam Storch. Então, as pessoas estão começando a conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas com certeza, doutor, como tudo aquilo que é novo precisa ser madurado, né? Precisa ser trabalhado. Exatamente. Doutora Natália falando aqui sobre essa questão de levantar problemas na empresa, eu lembrei do chamado 5S dentro das empresas, que foi as primeiras ferramentas de levantamento de qualidade, de problemas nas empresas no Brasil, que é um sistema japonês, né? Sim, então, que faz uma organização interna. Porque, veja bem, nós trabalhamos com pessoas. Então, muito embora a gente fale sobre direito,
nós estamos aplicando e fazendo direito para pessoas. E no momento em que eu ignoro que aquela pessoa ela vai trazer um arcabouço pessoal muito grande, eu estou perdendo ali uma oportunidade, no meu ponto de vista, né? Eu estou perdendo uma oportunidade de trabalhar melhor aquela situação, tá? Então, não dá para confundir com psicologia, não dá para confundir com nada disso. A gente tem que ser advogado, consciente, mas se eu tenho esta ferramenta dentro da minha bolsa de ferramentas, por que eu não vou utilizar? Né? A gente tem situações de ver o cliente ali num estado de desespero tão grande que a pessoa às vezes não tem clareza do que ela, né, das ações dela. E no momento em que você traz uma consciência, uma responsabilidade para esse cliente, ele vai trabalhar de uma forma diferente, seja extrajudicial ou judicial. O comportamento dele numa audiência vai ser diferente. E não tem como negar que isso gera um efeito também para o sistema e para o encaminhamento Natália, do processo. O cidadão ele tem uma ideia que quando você vai resolver um problema, uma controvérsia no direito, talvez o direito penal leve essa mensagem, é que nós advogados somos obrigados a nos agredir durante a audiência, e não é isso direito, né, doutora Natália? De forma alguma. Inclusive, eu tenho até uma situação muito engraçada que nós passamos numa audiência. Uma vez eu encontrei um colega de profissão e conversando, o cliente dele ficou extremamente incomodado, né? E bateu assim na mesa, veja, a gente tem que... Acabou aquela velha advocacia né? Que é inimigo, nós somos adversários. Mas como adversários, a gente tem que ter respeito. Dialogar, né? É como no futebol, por exemplo. A gente não vai se agredir porque nós estamos em times diferentes. De repente, numa próxima oportunidade, a gente pode estar advogando para o mesmo lado. Então, o direito é dinâmico e eu acho que não cabe mais aquela advocacia competitiva, aquela advocacia agressiva, que era até desrespeitosa, né? E isso não quer dizer, doutor, na minha opinião, que seja menos litigante. Porque não quer dizer que eu vou deixar de interpor os recursos, que eu vou deixar de tomar as medidas que têm que ser tomadas. A diferença é que eu vou ter respeito com o meu colega e principalmente... E usar minhas ferramentas que eu tenho o direito dele. Não, e respeito pela parte contrária. Porque muito se espera que o advogado seja um aliado. Um aliado. E o advogado, ele está ali para trazer uma solução jurídica para o cliente, mas isso não implica em ele desfazer e desrespeitar a parte contrária. Então, eu acho que não tem mais espaço dentro do direito para esse comportamento. Inclusive, a gente tem até uma que se chama advocacia colaborativa, que trabalha muito na questão extrajudicial, que são... partes que contratam advogados separados, mas com a finalidade de chegar numa composição amigável. E esses advogados, eles vão trabalhar, embora em lados opostos, de uma forma coordenada para tentar fazer com que os clientes cheguem numa boa solução. Doutora Natália, como é as suas considerações finais, por favor? Você tem o tempo que você quiser para falar sobre aquilo que você acha interessante, que lhe faltou durante essa entrevista aqui. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, né? Eu acho que o direito, ele está cada vez mais tomando um corpo mais moderno, um corpo mais inovador, e eu acho que o direito sistêmico, ele é uma forma de trazer uma visão tão inovadora para o direito. E isso, doutor Misael, não implica em excluir o que houve até agora. Isso não quer dizer que eu vou deixar de aplicar a técnica, não quer dizer que eu vou ter que deixar de aplicar a legislação, mas eu vou aplicar de uma forma mais eficiente e mais inteligente, porque eu vou aplicar exatamente onde precisa ser aplicado. Então, eu acho que é dessa forma que o direito sistêmico vai poder contribuir para nós, como operadores do direito. Também para a sociedade, né? Com certeza absoluta. Muito obrigado a você que me acompanhou aqui pela TV Profissão, mais um programa Direito e Cidadania. Eu, aqui acompanhando a fala da doutora Natália, lembrei da música Roupa Velha Colorida do Belchior, que diz que todos precisamos rejuvenescer, que o passado é uma roupa velha que não nos serve mais. Portanto, é preciso mudar, é preciso evoluir, e eu creio que o direito sistêmico ele veio para isso. Um abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.